Alô, sou o pastor Sandro Gomes e estamos mais uma vez aqui no nosso canal para ministrar uma palavra. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por gentileza, ative aí o sininho das notificações para saber dos demais vídeos, como também comente, queremos saber a sua opinião, deixe o seu like para que o nosso vídeo tenha mais relevância. Assim, neste momento eu agradeço e vou trazer uma mensagem que tem por tema por que os 4 evangelhos? Por que não um só evangelho na Bíblia e sim 4? Vou ler um texto que fala da palavra, usa a palavra evangelho. Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo aqui usa a palavra evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. As boas novas do grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por que 4 evangelhos e não um? Sabemos que existem 4 evangelhos. Os 3 primeiros são chamados sinóticos. Vem da palavra sinopse, vista geral. Ou seja, tem muita coisa em comum nos 3 primeiros evangelhos. O evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, depois vem o de Marcos e o de Lucas. Evidentemente, estes evangelistas, eles escreveram com objetivos definidos. Por isso que existem 4 evangelhos. Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus. O objetivo era provar que as profecias alusivas, referentes ao Messias, se cumpriu na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, Mateus ele tem uma peculiaridade, ele tem algo que faz parte dele, quando ele diz, para que se cumprisse o que disse o profeta X ou Y. Ele dá muitos exemplos do profeta, por exemplo, Isaías. Então, por que há 4 evangelhos? O objetivo de cada um é apresentar Jesus em um aspecto, porque a pessoa de Jesus é tão extraordinária e abrangente que o objetivo de cada evangelista é apresentar Jesus num aspecto diferente. Então nós já vimos que por que há 4 evangelhos? Em primeiro lugar, porque foi destinado para 4 povos. E também apresentando Jesus em um aspecto. A Bíblia nos fala de uma classe angelical chamada querubins. E o querubim é algo assim, é uma classe angelical tão extraordinária que quando Ezequiel contemplou os querubins, ele viu 4 faces no rosto do querubim. Quer dizer, o primeiro aspecto do rosto do querubim era o leão. Isso tem tudo a ver com o Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei, como Messias. Já Marcos, ele foi destinado para os romanos. É um evangelho assim muito dinâmico, mostrando Jesus, o servo, sempre em atividade. Por isso que a expressão imediatamente aparece constantemente. Imediatamente, logo, imediatamente. Então, o objetivo do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como o servo conquistador. Jesus está sempre em ação. É esse o objetivo. Mateus tem a genealogia de Jesus, falando dos ancestrais de Jesus. Porque o rei necessita de genealogia. Já no Evangelho de Marcos, Jesus ele é apresentado como servo conquistador e circulou o Evangelho no meio dos romanos. Tanto prova que tem explicações no Evangelho de Marcos a respeito de certos costumes judaicos, por exemplo. Já há o segundo aspecto justamente do rosto
do querubim, primeiro é leão, segundo é boi. E isso tem a ver com o serviço do boi, o serviço abnegado do boi, porque Jesus em Marcos, ele é o servo conquistador. Já Lucas escreveu para os gregos. Então o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Perfeito fisicamente, moralmente, intelectualmente e espiritualmente. O Evangelho de Lucas é um evangelho que tem muitos cânticos. É um evangelho que circulou no meio dos gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito. Justamente a terceira face do querubim, ou seja, o rosto do querubim tem quatro aspectos. O primeiro aspecto, aparece o leão. Segundo, o homem, ou seja, o bezerro. E o terceiro, o homem. O homem. Mas o quarto evangelho é diferente dos três primeiros. Este evangelho foi escrito depois, foi escrito pelo evangelista João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse e as três cartas universais. Então o objetivo de João, o objetivo de Lucas é apresentar Jesus como homem perfeito. O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como um servo sempre servindo em ação. O objetivo de Mateus é mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas, ou seja, promessas que se cumpriram em Jesus em relação ao seu nascimento, sua obra, sua morte na cruz, a ressurreição, a ascensão e assim por diante. Então o Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus como o Filho de Deus, mostrando que ele é o Filho, portanto é Deus plenamente. Alguém já disse que após ler o Evangelho de João, que contém 21 capítulos, e o leitor chegar a uma conclusão que Jesus não é Deus plenamente, é semelhante a uma pessoa que em pleno verão, por exemplo, carioca, olhar para os céus ao meio-dia e dizer que não está vendo o sol. Porque no Evangelho de João, Jesus, a deidade, a divindade de Jesus é revelada. Por exemplo, no capítulo 1 começa o evangelista dizendo: no princípio era a palavra, o verbo, palavra em ação, o logos. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem nada que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. No versículo 14 do capítulo 1, João continua dizendo: e a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No versículo 18 do capítulo 1, ainda diz: Deus, se referindo ao Pai, jamais foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito, tem uma versão que fala o Deus unigênito, que possui a mesma natureza do Pai, o Deus unigênito que está junto ao Pai, no seio do Pai, foi quem o revelou. Então no capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho, por exemplo, e os discípulos viram a glória de Deus. E lá no finalzinho, quando Tomé vê, porque ele não tinha visto, mas quando ele vê o Senhor Jesus ressurreto, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Portanto, o objetivo de João é apresentar o Senhor Jesus como o homem, como o Filho de Deus, digo. E escreveu para que povo? Circulou no meio da própria igreja, porque o objetivo era os discípulos, os irmãos em Cristo, a igreja, ela aspirava por verdades mais profundas a respeito da pessoa de Jesus, no que diz respeito à sua divindade, que ele é Deus plenamente, como também a obra do Espírito Santo. E no Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado de Paráclito, o Consolador, aquele que está junto, como um advogado que está junto, auxiliando aquele que necessita da ajuda. Portanto, que maravilha nós observarmos as verdades. E aí eu acredito que, de forma resumida, respondemos à pergunta que dá tema a esta mensagem: por que existem 4 evangelhos? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser,
Deixe o seu like, se ainda não deu o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva por gentileza. Como também compartilhe e dê a sua opinião. Queremos saber a sua opinião no comentário. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.